E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo na nossa videoaula e o conteúdo de hoje refere-se a um dos assuntos mais importantes que nós temos no contexto da construção da modernidade, sobretudo quando a gente está falando em arte, em ciência, em filosofia, em literatura, né? Esse movimento, esse evento que nós vamos estudar hoje é chamado de Renascimento. Então, nós vamos começar a pensar sobre o Renascimento a partir de uma ótica que é uma ótica ocidental, Europa ocidental, né? A partir lá do finalzinho do medievo, né? Começa a vivenciar todo um processo e que, de certa forma, esse processo foi denominado por um artista, né, por um estudioso da época chamado Giorgio Vasari. E o Giorgio Vasari, ele quando chega na Península Itálica, no século XV, mais ou menos, ele observa todo aquele movimento, né, todo o conjunto de características que a Península Itálica está vivendo, e ele denomina aquele conjunto de características tão notável, tão bonita, tão interessante do ponto de vista estético, artístico, ele denomina isso de Renascimento. A primeira coisa importante que a gente precisa observar seria na própria estrutura do termo Renascimento. Tá? Se a gente trabalha com a ideia de renascimento, de certo modo estamos trabalhando com a ideia de que algo já havia acontecido. E que nesse momento que a gente está falando, né, século XV, XVI, esse evento que já existia, ele vai renascer. É lógico, quando a gente fala de renascimento, esse renascer está associado necessariamente a algo que é significativo. Nós estamos falando exatamente ao renascer greco-romano. De todas as produções, né, que foram feitas, que foram realizadas pelos gregos e romanos, e que de certa forma na Idade Média esses saberes, essas manifestações intelectuais, elas foram escondidas, elas foram colocadas em mosteiros, em bibliotecas, e eram pouquíssimas as pessoas que tinham contato com isso. Só que a partir, né, do século XV e XVI, alguns até colocam, né, no próprio século XIV, a partir desse momento que a gente vai chamar de transição, nós vamos ter algumas modificações, algumas transformações na Europa, e essas transformações auxiliam naquilo que a gente vem a chamar de renascimento. Então, para começar a nossa conversa hoje, eu queria, de certo modo, alertá-los para um dos conceitos que a gente utiliza para renascimento, e todo conceito que a gente utiliza, de certo modo, a gente pensa na possibilidade de colocar para vocês algumas palavras que são chaves. Como, por exemplo, o movimento do Renascimento é, por excelência, um movimento cultural, ele mexe, ele transforma, ele vai dar uma nova roupagem àquilo que a gente vem chamar de cultura. Inclusive, nesse momento, essa modificação é tamanha que é nesse mesmo momento que se faz uma divisão, né? De uma divisão daquilo que vem a ser chamado de cultura erudita e daquilo que vem a ser chamado de cultura popular. E essa cultura erudita, claro, ela vai ser muito associada às elites da época. Esse movimento é artístico, daqui eu estou grifando, porque nós vamos ter uma modificação na concepção de arte. Tá? Essa concepção de arte, ela começa a ter uma mudança significativa nesse momento, nós vamos ver. É um movimento literário, né, porque com o advento, né, da imprensa inventada lá pelo Johannes Gutenberg,
A partir desse momento, os livros começam a surgir, começam a ser reproduzidos, e uma vez reproduzidos, eles começam a chegar em alguns lugares, em algumas casas, em alguns salões. As pessoas começam a ter acesso a isso. É um movimento filosófico, por que não dizer? Mas Alisson é filosófico por quê? Porque ele mexe na forma das pessoas pensarem o próprio mundo, pensarem as coisas, pensarem os eventos, as manifestações naturais, as manifestações da natureza como um todo. E talvez a grande questão do Renascimento é que ele é um movimento científico no sentido de que, pela primeira vez na história ocidental, se pensa na existência da ciência e, sobretudo, na existência da ideia de que para que a gente consiga ter uma resposta para alguma coisa, claro, alguma coisa, quando a gente fala de coisa nesse momento, são as coisas da natureza, os fenômenos naturais. Então, para que a gente tenha conclusões sobre os fenômenos naturais, nós precisamos observar, experimentar, que passa a ser o principal argumento, o principal artifício daquilo que a gente vai chamar de ciência. Bom, e aqui eu coloquei também que o movimento ocorre inicialmente na Península Itálica. Eu acho que essa aqui é uma chave bem interessante para a gente começar a pensar. A pergunta é muito simples, né? Por que inicialmente na Península Itálica? Por que o movimento não vai ocorrer em outros locais? Por que a Península, o que é que a Península Itálica tem nesse momento que passa a ser consideravelmente importante para a eclosão desse movimento que vem a ser um dos grandes movimentos da época? E aí, na transição feudo-capitalista, né? Então você tem ali entre os séculos XIV, XV e XVI uma grande movimentação na Europa. Sobretudo na Península Itálica, por isso que eu vou começar a pensar o movimento do Renascimento com essa perguntinha aqui, ó. Por que na Península Itálica? Por que o movimento não ocorre inicialmente em outros locais? O que é que a Península Itálica tem nesse momento que favorece a emergência desse movimento e dessas manifestações culturais, artísticas, literárias, científicas e filosóficas? Então, a Península Itálica, e aqui eu coloquei para vocês 4 características. A Península Itálica, cuidado, nós não vamos chamar de país, não é a Itália enquanto país nesse momento. A Itália se forma enquanto país só no século XIX. Nesse momento, nós temos a Península Itálica, que seria uma região dividida em reinados, em condados, em repúblicas, todo fragmentado. Mas existem algumas cidades, tá? E aqui eu coloquei para vocês como primeira característica importante, que foi a presença das cidades mercantis. Uma das coisas mais fundamentais é pensar o Renascimento como um movimento urbano, tá? E um movimento que começa exatamente em cidades que têm como principal característica o comércio. E aí eu sempre pergunto, né, quando eu estou falando desse assunto, as cidades, elas são locais muito dinâmicos. E quando nós vamos para as cidades comerciais, o dinamismo ainda chega a ser maior. Por quê, professor? Porque nas cidades mercantis você não tem somente comércio, você tem pessoas, que inclusive são pessoas de várias partes, né, dessa Europa, que congregam-se nesses comércios, e quem traz mercadorias às vezes traz grandes ideias, ideias que são transformadoras. A segunda ideia é o que a gente vai chamar de presença de cultura clássica, ou a gente poderia dizer também resquícios da cultura clássica. É na Península Itálica que até hoje nós temos tudo aquilo, né, que restou das duas grandes civilizações ocidentais, a civilização grega e a civilização romana. Então, vocês imaginem que para se produzir arte nesse momento, uma das grandes inspirações
era exatamente aquilo que havia de resquício, né, da cultura greco-romana, essas, né, civilizações que produziram arte, né, cultura, e aí pintura, escultura, poesia, de forma muito significativa. É lá na Península Itálica que nós temos a presença de sábios bizantinos. Esses bizantinos que fogem de Constantinopla a partir de 1453, quando Constantinopla é invadida pelos turcos. Esses homens fogem e buscam na Península Itálica um local para sobreviver e para vender as suas sabedorias, as suas intelectualidades, os seus saberes. E tudo isso nós juntamos, né, na atuação daqueles que, a partir desse momento, começam a gostar de consumir arte. Nós estamos falando exatamente dos mecenas. A atuação do mecenato. Quem são esses mecenas? São homens que, de certo modo, passam a produzir uma cultura de financiamento das artes. Então, grande parte desses artistas que nós temos dentro do contexto do Renascimento, desses homens que produzem pinturas, esculturas, a própria arquitetura, a literatura como um todo, são homens que, em grande parte, são financiados por esses mecenas, que são pessoas, né, são burgueses, em alguns casos são nobres. A própria Igreja Católica, ela foi mecenas de muita obra de arte, e essas obras de arte, essa vida, esse florescimento cultural, esse renascimento cultural é possível pela junção dessas quatro possibilidades aqui. Poderíamos até colocar aqui também que a partir do século XVI chega na Península Itálica a imprensa. E a imprensa passa a ter uma função bem significativa na produção, por exemplo, dessas literaturas, né, desses folhetos, né? Imaginem vocês que a partir de agora você tem tudo impresso e aí fica mais fácil, né, de você transitar com esse material. Então, está feito um conceito, está respondida uma pergunta, né? Pode-se perguntar sempre, né? Por que o movimento acontece inicialmente na Península Itálica e o somatório de quatro questões estão aqui? E aí, para finalizar nossa aula, nós vamos pensar nas características desse movimento. Desse movimento que é um movimento tão, né, que rompe um pouco com uma mentalidade estritamente medieval. Esse movimento que traz algumas coisas que são muito novas e que, inclusive, eles são extremamente importantes para a construção daquilo que vem a ser chamado de homem moderno, que eles são extremamente importantes para aquilo que a gente chama de construção da própria contemporaneidade. Alguns valores que nós temos hoje, nós, de certa forma, bebemos na fonte do Renascimento. Aqui eu coloquei para vocês esses aqui, 7 características do Renascimento. Uma delas, o humanismo, que seria necessário. E tem duas coisas interessantes aqui, pessoal. Humanismo e antropocentrismo são coisas que se aproximam muito. Mas, por exemplo, por humanismo, nós podemos pensar na valorização da capacidade humana, na valorização do humano, esse humano estando dentro de um terreno, de um território, né? Esse humano que precisa ser valorizado na sua essência. Por antropocentrismo, nós podemos entender o homem como centro das preocupações filosóficas. Não é o homem como centro do universo apenas. É muito simplista esse conceito. O antropocentrismo pode ser entendido como o homem como centro das preocupações filosóficas. Pensar no ser humano, nas capacidades humanas. E aí antropocentrismo e humanismo, de certa forma, se completam, né? Porque aqui é a valorização da humanidade, do ser humano como um todo, e aqui o homem como centro das atenções da filosofia.
Por individualismo, e aí também tem um certo ar de completude, por individualismo se coloca o quê? A valorização da capacidade criativa do ser humano. O ser humano como sendo algo criativo, independente de outras coisas. O ser humano como alguém que cria, e que cria coisas fantásticas. É importante lembrar que esse individualismo não era valorizado lá na Idade Média, porque o homem não tinha centro, ele não era centro das atenções. Que na Idade Média o centro dessas atenções é apenas Deus. Deus está no centro das atenções e o homem seria manipulável por Deus. O individualismo coloca o homem como sendo, inclusive, independente por si só. Esse homem que vai buscar fazer a sua própria história, a sua própria estrutura de vida. Naturalismo, nós podemos entender como a valorização da natureza. Se no medievo a natureza era objeto apenas de contemplação, porque a natureza era uma das grandes maravilhas, uma das grandes criações de Deus, a partir desse momento, a natureza passa inclusive a ser vista como algo que pode ser contemplado, mas sobretudo que pode ser explorado, que pode ser conhecido, inclusive cientificamente falando. É por isso que desse naturalismo surge, por exemplo, ciências como zoologia, como botânica, que são ciências da natureza. Os fenômenos naturais começam a ser explicados a partir de algumas outras possibilidades que não fossem as possibilidades religiosas. O hedonismo também é uma das características. A ideia de que era preciso buscar valorizar o prazer, valorizar o corpo, a beleza do corpo, a beleza de uma vida terrena, marcada pela ideia de que era preciso buscar que o prazer faria parte da vida humana e ele poderia ser muito bem, nesse momento, muito bem valorizado. E o classicismo pode ser entendido como o quê? Como uma valorização, como uma inspiração nos valores greco-romanos. Por isso, nós voltamos ao início da nossa conversa e pensamos de novo no termo. Por que renascimento? É o renascer do greco-romano. É o renascer dos valores greco-romanos. É o renascer de uma vida, e uma vida muito baseada, muito inspirada naquilo que gregos e romanos conseguiram produzir, enquanto inclusive cada característica dessa. Porque quando nós pegamos humanismo e antropocentrismo, já era algo discutido pelos gregos, pelos antigos. Como quando Protágoras de Abdera dizia, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é o centro, tá? E a pergunta que eu faço, para que você possa refletir sobre a nossa aula de hoje, é: quais as consequências do renascimento para a construção daquilo que a gente vai chamar de homem moderno? O homem moderno, que é esse homem que começa a surgir, a partir do século XV, que é o homem que tem muitas rupturas de pensamento em relação à Idade Média, mas é um homem que, além das rupturas, também continua com algumas características medievais. Mas a pergunta é essa: o Renascimento, de que forma ele conseguiu transformar esse homem para que esse homem seja um homem moderno? O homem moderno é um homem que, de certa forma, bebe um pouco dessas características aqui. O homem moderno é um homem que, de certa forma, tem algumas dessas características aqui. Agora, para a gente fechar, ele não só tem essas características. Inclusive, ele é um homem que está com um pé, está com uma parte dele associada a tudo isso aqui, mas ainda está muito, mas muito arraigado aos valores medievais como um todo. Então, essa foi a nossa aula de renascimento, essa foi a nossa introdução para esse movimento que vem a ser um dos movimentos mais importantes
em termos artísticos, científicos, filosóficos, né, da modernidade. Um grande abraço para todo mundo.